Chamo-me Carlos Lage, sou natural de Lourenço Marques, em Moçambique, e tenho uma história bastante curiosa para contar. Aventura é o nome de um barco e, além de tudo mais, é o que eu e esse barco passamos ao longo de 18 meses entre Moçambique e Portugal, em trajetos mais ou menos longos e escalas em portos mais ou menos prolongadas em diversos países. Como foi possível ter vindo praticamente só num barco com um pouco mais de 6 metros de comprimento? É o que eu tentarei explicar dentro da medida do possível. Talvez movido por leituras da juventude, talvez por ter passado grande parte da minha existência num meio muito propício a atividades náuticas, provavelmente por essas razões e mais algumas, desde cedo imaginei fazer uma viagem por mar, num barco à vela. A minha atividade profissional no campo da eletromecânica deixava-me tempo disponível para pesca desportiva, caça submarina e que passei a dedicar-me com bastante entusiasmo a partir de 1976. Aprendi então a conhecer o mar, as suas calmarias, os ventos, as correntes e mesmo as suas zangas com uma tempestade tropical. Em meados de 1978, decidi por várias razões dedicar-me à vela como meio de propulsão, em vez dos habituais motores, além de que é muito mais desportiva, saudável e económica, evidentemente. Adquiri o Aventura e passei a dedicar parte do tempo a melhorá-lo e a testá-lo. Navegar até Lisboa não passava ainda de uma ideia muito nebulosa, inconsistente e distante. Eu conheci o Carlos Lage em Moçambique e conheci também o Aventura. A viagem era uma viagem muito longa. O Aventura é um bom barco para o mar, muito pequeno, mas bom barco para o mar. Eu acreditei que eles iam fazer o possível, ele faria o possível com o barco para chegar a Portugal e tinha qualidades para isso. No entanto, no mar nunca temos a certeza o mar é imprevisível, e portanto nunca há certeza, não podemos garantir que se chega ao fim. É por isso que exige muito, temos sempre de ter o máximo de atenção, o máximo de esforço, estar sempre muito atentos, né, para chegarmos assim, ou para conseguirmos chegar como nós temos aterrar com o barco, Ora, e mesmo assim só temos a certeza quando chegamos à terra, quando aterramos, porque o mar é muito imprevisível. Não é? Com o aproximar do final de 1979, veio também o termo do contrato de trabalho que me ligava ao governo moçambicano. E o regresso a Portugal, onde aliás já tinha vivido alguns anos, impôs-se. Foi então que a tal ideia indefinida começou a tomar forma, pés e cabeça. Afinal, por que não? Não seria o primeiro a fazê-lo e tinha a meu favor a experiência dos outros, que tiveram a boa ideia de a escrever. Ora, 9.000 milhas marítimas até Lisboa.
Isto em termos de terra equivale a cerca de 16 mil quilómetros. Pelo Mar Vermelho, Suez e Mediterrâneo, ou pelo Cabo da Boa Esperança com o velho Adamastor. Acabei por optar pelo último, entre várias razões, a possibilidade de rapidamente escalar Durban, na África do Sul, a fim de completar o equipamento de bordo e os mantimentos mais adequados para o tipo de viagem que iria empreender. Mombasa, no Quênia, com as mesmas facilidades, estava muito distante, além de que subir o canal de Moçambique, com vento contrário, correntes contrárias, não se me afigurava, portanto, tentador e ideal para começo de navegação. Poderá parecer um bocado exagerado para a primeira viagem, para a primeira experiência de mar aberto, realizar cerca de 9 mil milhas marítimas, ou cerca de 16 mil quilómetros, portanto, num barco com 6,70 metros de comprimento e fazer logo, por princípio, escalas por países e por zonas do globo de grande, portanto, dificuldade para a navegação, que é o caso do Cabo da Boa Esperança. Eu considero que a viagem do Carlos Lage foi um ato de arrojo. Foi um ato de arrojo. No entanto, ele era um jovem com muita determinação. E ele, eu penso que teve uma série de dificuldades e que conseguiu ultrapassá-las. Tanto que chegou, conseguiu aterrar aqui em Portugal. Mas uma viagem destas, sozinho, num barco com aquelas dimensões e tão longa, é preciso muita coragem e muita determinação para se meter a uma viagem destas e chegar ao final. Ora, tendo a aventura em excelentes condições, faltava-me encontrar alguém que se dispusesse a vir comigo. Todos que na altura que aventei a hipótese se entusiasmaram com ela, logo se viram envolvidos em compromissos inadiáveis na altura da concretização. Ora, partir sozinho, nem pensar nisso, só em último caso. Então foi quando apareceu o Jorge, que de Lisboa tinha ido a Maputo passar férias escolares e desde logo se dispôs a acompanhar-me. Eu reconheço agora que ter sido um erro até bastante grande, iniciar uma aventura destas com alguém praticamente desconhecido, mas atendendo às circunstâncias em que estava, fiquei até satisfeito com a sua presença. Desistir é que não. Primeiro porque tinha imensa vontade de visitar os países de expressão portuguesa em África e conhecer de perto as suas realidades, também contactar com povos diferentes, enfim, todas estas circunstâncias inerentes. Em segundo lugar porque adoro viajar, quer dizer, e viajar sem grandes despesas, o barco seria a minha casa flutuante, e com maior ou menor dificuldade havia de conduzi-lo ao destino. O Aventura é um barco que é minha pertença desde 1978, a altura em que o comprei, e durante cerca de 2 anos aprendi a manejá-lo, a andar com ele e consegui praticamente conhecê-lo profundamente, quase todos os géneros de mar que podia eventualmente enfrentar.
É um barco pequeno, é um iate meio cruzeiro, se podemos chamar-lhe assim, com 6,70 metros de comprimento, um mastro e uma armação em termos técnicos, vá lá, sloop Marconi, 2 velas latinas, portanto. Temos o caso do equipamento que ele dispõe, que é bastante completo para a viagem que necessariamente tinha de ser feita, e constava, portanto, desde rádio de ondas curtas, portanto, comunicações para terra, um rádio VHF, portanto, comunicações de navios para estações costeiras, tinha, portanto, uma sonda eletrónica de profundidade e, de resto, uma andaina completa de velas para todos os tipos de tempo que eu poderia enfrentar. Evidentemente que não podia dispensar a bússola, agulha de azimutes, rádio detector de radiofaróis e a partir daí, portanto, com esse equipamento, juntamente com o equipamento náutico, em termos de cartas, publicações do Almirantado Britânico, algumas do Instituto Geográfico Oceanográfico Português, seria o material, em princípio, necessário e fundamental para fazer esta viagem. A navegação foi feita a maior parte do tempo junto à costa, portanto, navegação costeira ao princípio. A partir de metade da viagem para a frente, comecei a utilizar a navegação astronómica, portanto, com auxílio de sextante e tabelas náuticas, para determinar posições no meio do oceano. A viagem do Carlos Lage foi realmente uma viagem em solitário. Eu considero o Carlos Lage um navegador solitário, não é? Ele partiu de Moçambique, chegou a Portugal, parou em vários pontos, teve etapas curtas, mas a intenção dele não era uma regata em solitário. Foi uma viagem que ele fez em solitário, em que teve a intenção de parar em vários pontos em que os portugueses também já tinham passado. E os portugueses, dentro da Europa, tinham navegado. Foi à África do Sul, depois foi a Moçambique, foi a Angola, foi a Cabo Verde, enfim, veio parando na costa, foi aos Açores. Portanto, teve uma intenção de parar em vários pontos da costa onde os portugueses e pessoas de língua portuguesa tinham passado, não é? Portanto, teve essa intenção, não é? Portanto, para mim, é um navegador em solitário, não é? Um navegador em solitário. E teve vários acidentes de percurso, não é? Conseguiu resolvê-los com muita coragem, muita imaginação. Teve o problema do leme de vento, partiu, arranjou um leme de vento novo, enfim, teve várias situações em que ele conseguiu ultrapassar, conseguiu desencalhar, com muita imaginação, muita precisão e muita coragem. A navegação de alto mar tem como base os instrumentos e as tabelas astronómicas que permitem
a localização através de uma carta da posição e da progressão do andamento. A navegação costeira em si não é muito complicada em termos técnicos. Faz-se através de um certo número de instrumentos úteis que se mantêm sempre a bordo e que permitem, portanto, fazer uma localização sistemática, com certo rigor, portanto, no local onde a gente passa. Eu tenho, nessas alturas, de dormir com o olho aberto, um olho fechado e acordar, portanto, de meia a meia hora, de hora a hora, para vigiar a progressão do barco e evitar precisamente que ele se aproxime demasiadamente da costa. Graças a um sistema de pilotagem automática através de um catavento com o segundo leme que o Aventura está equipado, que, portanto, permite tudo isso. De outra maneira seria impossível, uma vez que teria de estar constantemente ao leme e impossibilitado de seja o que for além disso. O medo é uma sensação humana que evidentemente eu não podia estar alheio e evidentemente que também em várias ocasiões fui atacado por ele. Entre todas as difíceis situações que me vi envolvido, além da habitual tempestade muito próxima, muito própria aliás do Cabo da Boa Esperança e suas vizinhanças, encontrei um fenómeno muito habitual nessa zona, nessa época, que tem o nome de tornado. É um nome assim um bocado violento, é um nome que dá assim um bocadinho que pensar quando se fala nele a primeira vez, mas o facto é que eu tive 10 tornados, a maior parte deles de noite, muitas vezes apanhado completamente desprevenido e por pouco que, enfim, não ficava sem velas, sem mastro, teve qualquer dificuldade desse género. Uma situação que, para mim, eu considero mais difícil, mais preocupante, é a sensação de cair ao mar, não estando amarrado ao barco, e ficar na água a ver o barco prosseguir a sua rota sozinho, como aliás ele sempre anda, e ficar perdido no meio da água, sei lá quantas milhas de terra e sem qualquer hipótese de socorro. Isso é uma sensação semelhante, talvez, a de uma pessoa que é enterrado vivo. Isso é a única comparação que eu posso fazer. Pesadelos noturnos, em que essas imagens assaltavam-me constantemente, era uma realidade da noite a noite, neste caso, não seria do dia a dia. E sem dúvida que foi esse um dos principais problemas com que eu sempre contei, tendo, portanto, a preocupação de, em qualquer circunstância, estar amarrado, portanto, ao barco através de um cabo. Sei bem agora quanto é que isso custou, quantas canseiras, frio, sustos e sei lá mais o quê. Evidentemente, claro, houve momentos de grande satisfação, perfeita aterragem depois de muitos dias de mar e céu, o acompanhamento astronómico da progressão do barco, a contemplação de astros e fenómenos naturais, a fauna marítima e, acima de tudo, e mais importante que tudo, a fantástica sensação de liberdade que só no mar é que se consegue obter, apenas estando sujeito às leis da natureza. No caso dos jovens, o nosso sistema de ensino, o estudo, depois o trabalho, que não permite, não há disponibilidade, não têm tempo, até não só para essas viagens, como até para uma preparação olímpica, em vela. Agora o Campeonato do Mundo em 400 os jovens não têm tempo, a nossa estrutura não está preparada para uma coisa dessas. E realmente temos muitas dificuldades, eles têm interesse, querem se dedicar, mas a nossa estrutura social, o método de ensino, o tempo que ocupam as pessoas, não dá para ocuparem, estarem, por exemplo, um ano, como esteve o Carlos Lage, assim fora, não é? Não dá para isso. Não é?
Eu creio que a opinião pública esteve, portanto, bastante receptiva quanto à maneira como a imprensa lhe deu esta visão da pessoa que é Carlos Lage e da sua viagem. Eu não o denominei, quando a minha entrevista de navegador solitário, mas sim como, vá lá, criador das eras quinhentistas. E isto pela rota, portanto, que ele seguiu até aqui, e não só por isso, como também pelo seu interesse por todo o continente africano e pelos vestígios deixados pelos portugueses em África. Eu creio que, de facto, isso é muito interessante, é de facto de louvar iniciativas também como estas, uma vez que há toda uma tradição histórica ligada ao mar que se foi perdendo durante os séculos. Há ainda, felizmente, casos como estes, em que a ousadia, portanto, o patenteia nas pessoas e que é de continuar. Em princípio, portanto, a viagem solitária é o máximo que este barco pode comportar, uma vez que, em termos de equipamento, vestuário, alimentação, pouco espaço sobra para meter mais tripulantes. Depois de 18 meses de navegação em 35 portos de escala, é natural que o Aventura precise de uma grande revisão e é o trabalho que eu estou empenhado desde que cheguei. Não há dúvida que depois de um trabalho bastante profundo no casco, consigo neste momento ter o barco quase pronto para as pinturas finais e é o que eu neste momento estou empenhado. Desde a colocação de vidros, a parte de pinturas gerais, continuo a pensar que talvez dentro de um mês eu consiga ter o barco novamente na água.